Bom dia, bom dia. Estamos falando sobre o amor verdadeiro. Quem é que quer amar verdadeiramente o seu cônjuge? Eu quero, né? Eu tento, né? Eu busco todos os dias. E imagina como deve ser amado verdadeiramente. É especial, né? É bom, né? É maravilhoso. Agora, hoje eu vou falar que o amor, ele não se ufana, em algumas versões, ou não se envaidece, ou não se gaba, né? Então, é uma palavra que só aparece em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Então, as traduções, elas têm uma certa variação, mas é uma segunda palavra, ele não é soberbo, não é orgulhoso. Aí ela aparece em vários lugares. E são duas palavras ligadas, né? Eu coloquei aqui, né? Não se envaidece, não é orgulhoso. E eu queria perguntar para vocês, né? Qual o impacto disso, né? Você conviver, você viver, você dividir, você planejar, conversar com alguém que é orgulhoso. Qual o impacto? Primeiramente que não entra nada. Já tem tudo, né? Não aceita nada, não muda de rota, entristece, porque a outra pessoa vai, tenta, nada. Há um desnível. Entendi. Certo. Perfeito. Entendi. Evandro falou que o orgulho ele não nivela, né? Ele deixa um desnivelamento, né? Fica um maior que o outro e isso tem um peso. O que mais? Empobrece. É verdade. Porque imagina, né? O orgulhoso, ele vai ter a dificuldade de reconhecer as suas falhas, ele vai ter dificuldade de planejar. Na verdade, ele causa quase que uma parada, é como se ele puxasse o freio de mão do carro, entende? Então o casal está no carro tentando chegar num lugar e ele puxa. Quando ele quiser, ele solta. E quando ele quiser, ele puxa de novo, sabe? E isso, né, empobrece a relação, porque a relação é justamente essa troca, né? Eu pensei no carro, porque às vezes quando eu vou para algum lugar que Maíra conhece mais, né? Ela geralmente diz que é para eu dobrar quando a rua está exatamente do lado, né? Ela não fala antecipado não, né? Aí eu digo, vocês, onde é que eu tenho que dobrar? Ela é aqui, né? Eu digo, pronto, era ali, né? Agora a gente vai arrodear, né? Para poder voltar. Né? Mas é importante essa interação, né? Amém. Então, nesse sentido é positivo. A palavra que nós vamos utilizar, que é a palavra que está traduzido como soberbo e a outra envaidece, aí elas têm sentido somente negativo. Só pejorativo, só negativo. Então, envaidece, exibição própria, buscar enaltecer-se excessivamente. Porque a gente pode se valorizar um pouquinho, né? A gente pode se valorizar. Então, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, não é errado se valorizar, né? Olha, eu fiz um curso assim, eu tenho habilidades com isso, eu faço dessa forma, eu sei trabalhar em equipe. Isso não tem problema nenhum, né? Não é para você chegar lá e dizer, olha, eu sou o pior de todos, eu sou o menor de todos. Aí o recrutador, tá bom, tá certo, vá para casa, tá tudo bem, não volte mais. Né? Não, a gente pode fazer isso, mas o problema é enaltecer-se excessivamente. Ou seja, você passa de um limite razoável, certo? Passa do limite razoável. Foi bem colocado, auxiliadora, porque, na verdade, essas duas palavras, elas só fazem sentido quando diminui o outro. Elas não têm sentido nenhum você sozinho numa sala. Eu sou o melhor aqui. A sala está vazia.
Não tem quem comparar, não tem quem diminuir, não tem sentido. Essas duas palavras, elas só funcionam diminuindo outro. Deixa, Evandro, rapidinho eu volto. Ótimo, perfeito. Kleber, obrigado, Kleber. Bom dia para você também, querido. Então, Dilane, ela trouxe bem a ideia da palavra. É interessante porque existe uma outra palavra no Novo Testamento para vaidade especificamente. E essa aqui, ela tem a ideia de se inflar. Feito um balão. Então, sabe, você se enche de você. Por isso que os tradutores às vezes colocam se gabar, se achar, sabe? Vai muito nesse sentido. Então, uma definição, exibição própria, buscar enaltecer-se excessivamente. A outra palavra, soberbo, é alguém cheio de si, ele quer ser o destaque entre os demais. Então, veja, de novo, essas duas palavras e a relação entre essas duas palavras é que elas necessitam de alguém menor. Precisa de alguém rebaixado. E aí, qual o problema, trazendo para a nossa aula? É que no casamento, ela rebaixa alguém. Ela precisa de alguém menor. Não porque é inferior. Ela faz de alguém menor. Isso. Isso. Ela diminui alguém. Isso, correto. Perfeito. E aí, no casamento, vai ser o cônjuge. Porque no trabalho é o colega do trabalho. Na escola, é os amigos da escola. Na faculdade, são os colegas da faculdade. Na igreja, são os irmãos. No casamento, só tem um, né? É o outro. Não tem como se inflar diante dos outros, crescer diante dos outros. Porque o que eu mais quero é me aposentar e passar mais tempo com Maíra. Aí Maíra vai, tu chega e quando eu me Exato, Não julgando quem fez isso, tá bom? Não estou julgando, mas para mim é estranho, porque o que eu quero passar mais tempo. Então, quando eu estou no trabalho, eu queria estar em casa. Então, quando eu puder estar em casa, né, eu vou querer ela também, né, para eu aperrear ela. Mas ok, definição. Conceito elevado que alguém faz de si mesmo. Então, somando essas duas palavras, é um conceito elevado que a gente faz de si mesmo. Olha que coisa boa. Quem é que está sendo avaliado? Eu. Quem avaliou? Eu também. Não é interessante, né? Oi? Pois é, não dá certo. A auditoria não passa, né? Porque eu que estou, né, decidindo tudo. Então, o dano é muito grande. Esse texto está... eu botei aqui alguns causadores do orgulho, né? Então, talvez baixa autoestima, sofrimento na infância, pecado, sem dúvida, não se sentir valorizado, muito conhecimento. Às vezes, algumas pessoas são levadas. Às vezes, um é mais... tem mais escolaridade que o outro, digamos, né? Então, é triste, mas há cônjuges, né, que chamam o seu parceiro, o amor da sua vida, de burro. É triste, mas isso acontece. Você é burro, você é burra. Só porque tem uma escolaridade, né? E é interessante isso, né? Por isso que essa viagem nesse carro, ela é a dois. Os dois, eles precisam conduzir juntos. Porque imagina, né? Eu estou investindo na minha carreira, minha esposa não pode investir na carreira dela, né? Que foi muito bem colocado, né? E aí, num dado momento, eu digo, eu tenho mais instrução que... É claro, né? Por um lado, você estudou mais. Está tudo bem, né? Está tudo bem. Agora, isso ser colocado, né, como algo que diminui o outro, ou isso não ser usado, e aí é o que eu acho que é o ponto, auxiliadora, para o outro, né? Porque se um consegue estudar mais, seja o homem ou a mulher, e crescer, isso é para o outro, né? É para devolver para ele, né? Não é para você, é para o outro. Então, quando a gente não tem essa visão e acha que somos nós, aí, de novo, né? É o conceito elevado que alguém faz de si mesmo.
Alguém levantou a mão aqui, mano. Eu prefiro não responder. Eu prefiro não comentar. E não estou... Diga. Ótimo. Olha, Sandra diz que você é bonito. Tá tudo certo. Tá resolvido. Isso Ela só sorriu, né? Pois é. Foi boa. Teve que tomar decisões sozinhos. É muito comum, tá bom? Então, imagina você talvez saiu de casa mais cedo, né? Teve emprego mais cedo, você cuidava das suas coisas, tomava decisões já como um adulto mais cedo, sem ser dividindo com outra pessoa. Isso pode levar, tá bom? Não é que leva, mas pode levar. E vive num padrão mudando, né? Um padrão do mundo, né? De fato, também nos leva. Veja, as passagens eu vou me basear em Corinto mesmo, porque Paulo ele teve que tratar esse problema na igreja de Corinto. O problema de que alguns estavam se sentindo melhores do que Paulo. Paulo era um apóstolo dedicado, amava a igreja. Paulo fez várias visitas na igreja de Corinto. Mas existiam algumas pessoas lá que Paulo chama eles, do capítulo 10 ao 13 de 2 Coríntios, de 3 nomes bem pesados. Paulo chama eles de superapóstolos, e é até irônico, né? Porque eles nem são apóstolos, muito menos super. E Paulo chama eles de superapóstolos. Chama eles de falsos apóstolos e de obreiros fraudulentos. Era a grande oposição que Paulo passava na cidade de Corinto. Eles diziam que Paulo ele era muito forte e poderoso quando ele mandava uma carta. Mas quando ele chegava lá presencialmente, isso está escrito no livro de 2 Coríntios, viu? Não é histórico. Diziam que ele era fraco, que ele era medroso. E Paulo vai explicar um pouco disso, e eu trouxe algumas passagens onde Paulo tenta tratar essa situação, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 4, aqui é só o 18, tá bom? Está aqui 19 a 21, mas é só o 18. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Aí eu coloquei aqui, né? Não diminua o outro na sua ausência. Então, a informação chega, né? Porque você sabe que hoje a gente tem tecnologia, mas o boca a boca também funciona, né? Então, a informação chegava em Paulo. Olha, Paulo, a turma lá continua, sabe, te rebaixando, dizendo que você é um aproveitador, dizendo que essas ofertas... Diga. Oi? Toda ausência é atrevida. Toda ausência é atrevida. E daí Paulo fala, olha, alguns de vocês se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitá-los. Ou seja, vocês acham que eu não vou mais aí, então vocês estão se aproveitando para falar mal. E o que eu queria trazer para os casais? Pensando no cônjuge, na ausência dele, às vezes a gente diminui o nosso cônjuge em sua ausência. A gente fala dos erros dele, às vezes para justificar. Um exemplo, eu vou dar alguns exemplos para você pensar, né? Eu tenho esposa e filhos, né? E uma sogra, quando a gente vem, é uma dinâmica em casa, né? Tem casais que têm 3 filhos, né? Então, a arrumação, tudo para chegar a todo mundo é um processo. Então, tem sempre um que se arruma primeiro, tem sempre outro que se arruma depois. Mas veja, imagina, eu chego atrasado e comento com o Evandro, né? Pois é, sabe como é que é, né? Minha família se atrasa, né? Maíra se atrasa. Ou seja, eu sou o organizado, eu sou o dedicado, eu sou o que priorizo e ela é a atrapalhada, a que não se dedica, a que não se organiza. E eu comento para me justificar. Isso tem um pouco dessa soberba, e isso é muito ruim. É o amor da sua vida, imagine.
e a gente diminui. E eu estou dando um exemplo de horário. E a gente pode pensar em outras coisas. Em outras coisas. Né? E ajudar a dar trabalho. E lembra do que Evandro falou do desnivelamento? Se há um problema de horário, o mais organizado, ele baixa. E diz, eu preciso tentar ajudar aqui. O que é que eu posso fazer para todo mundo chegar? Ele abaixa. Ele não continua inflado lá, dizer, eu sou organizado e ainda vai divulgando, né? Para se justificar. Diga, Manuel. Porque a gente sempre vai para o lado da justificativa. E, geralmente, o que se justifica, ele tem dentro dele um aspecto orgulhoso. Geralmente. As justificativas. Quando a gente tenta se justificar por algo errado. Eu não sei se vocês lembram aquele homem que perguntou para Jesus qual era o grande mandamento. Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. No Evangelho de Lucas, aí vai dizer assim, ele querendo se justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Sabe por quê? Porque os fariseus, eles amavam os deles, não amavam todas as pessoas. Então, quando Jesus pergunta para ele, né, como você, melhor dizendo, né, como você interpreta a lei? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Querendo se justificar, ele pergunta a Jesus, quem é meu próximo? Qual era a expectativa? Que Jesus devolvesse a pergunta para ele de novo. Como é que você interpreta o próximo na Escritura? Ele provavelmente ia dizer, não, são amar os meus, né, amar os outros judeus. Aí Jesus não devolve a pergunta, conta uma história onde um samaritano, o qual eles não amam, na verdade odeiam, é quem cuida de uma pessoa que está no chão. Aí Jesus pergunta, quem foi o próximo desse homem? Aí ele teve que dizer, né? Foi aquele que usou de misericórdia. Jesus, pronto, faça isso e está tudo ok. Amém. E isso é bem especial, né? Às vezes eu lembro torcedores dos times, né? Veja, o Sport caiu, né? Então, o Sport, quer dizer, o Sport já começou caído, né? Ele só comprovou agora, né? Mas veja, sabe o que é engraçado? Se um torcedor do Santa, ele for falar mal do Sport, ele pode até falar mal. Ele diz, rapaz, que time ruim, que time é esse? Agora, se vier um torcedor do Santa, ou do Náutico, que fala, teu time é muito ruim, ele, mas também ganhou em 87, mas ele vai valorizar. Entende? É interessante isso, ou seja, é uma defesa, só que às vezes a gente defende mais o time, né, do que o cônjuge. Ótimo, perfeito. Então, olha o que Paulo fala, do 19 até o 21. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, porque o que está chegando para Paulo é o que eles estão falando, né? Mas o poder desses orgulhosos, ou seja, cara a cara eu quero ver, né, essa força que vocês dizem ter, né? E a palavra poder aqui é a palavra dinamis, que vem da nossa palavra, de onde a gente tem a nossa palavra dinamite, né? De explosão, bomba. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Então, o poder aqui ele tem a ver também com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, né? Um poder que vem de Deus, né? Não há poder em nós. Paulo sempre utiliza essa figura. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote? Eu não sei se ele lembrou de Jesus no templo, né? E disse, vocês querem que eu vá com um chicote, né? Mas claro que é figurado, né? Ou seja, vocês querem que eu vá aí pesado ou com amor e espírito de mansidão, né? Eu botei aqui, né? Depende do soberbo, né? Porque, veja, eu acho que uma boa aplicação para a gente é, se o meu cônjuge ele tem esse comportamento, a gente precisa trabalhar e tentar ajudar. A gente não pode ignorar. Então, eu estou indo para o outro lado. O lado que não tem essa atitude, né, de soberba. A gente precisa sinalizar. Olha, você só pensa em você quando a gente sai para jantar. Olha,
você só pensa em você na sua vida. Você compra um carro, você cuida do carro, mas e a casa? Né? Onde estão seus filhos? E a escola? Né? Então, a gente precisa falar sobre isso, entendeu? Porque, às vezes, há um receio de falar. Né? Porque já aceitou. Não, é assim mesmo. Ele ou ela valoriza mais as coisas dele do que a da família. Não, mas a gente precisa sinalizar. Porque uma coisa que Evandro falou é a questão do tempo. E o casamento ele é para toda a vida. E o tempo, com essas coisas, machuca muito. E às vezes fica ali um ressentimento. E lá no futuro, aí é onde vem surgir. Mas você nunca valorizou a nossa família. Olha o muro da casa como é que está. Né? Você nunca valorizou os nossos filhos. Olha o resultado deles hoje. Ou seja, uma coisa que era para ser falado no passado, está sendo falado no futuro, onde não tem, muitas vezes, algo a ser feito pelo que já passou. Então, o momento de falar é agora. Né? Então, procura um melhor momento e diz, olha, eu acho que você está priorizando você, e não a família. Mas é preciso falar. Paulo ele falou, se quiser eu vou com chicote. Né? Agora eu posso ir com amor, mas é preciso resolver. Não dava para Paulo simplesmente dizer, não, está tudo bem, pode continuar assim. Não torne a glória de Deus em glória de homens. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não o tivesse recebido? Tudo vem de Deus. Tudo, tudo, tudo. Se você tem alguma capacidade, seja do que... eu sou muito esperto para isso, muito inteligente, eu sei ganhar dinheiro. Foi Deus. Foi Deus. Eita, rapaz, eu sou uma pessoa extremamente organizada, sabe? Eu sei planejar bem. É Deus. É Deus quem lhe dá a saúde, a inteligência, a capacidade, a disposição, e Ele pode tirar amanhã. Ele pode limitar cada um de nós amanhã. Eita, eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu só preciso de 10, 15 minutos desacordado para quando eu voltar o meu senso não ser o mesmo. Pronto, perdi. Então, a gente achar que tem alguma coisa que não venha de Deus é um orgulho e uma prepotência que não cabe. Tudo vem de Deus, é Ele quem nos dá a capacidade. Veja, eu estou no emprego há 17 anos. É o meu primeiro emprego. Eu entrei com 18 anos. A escolha foi minha, tá bom? Eu que fui o único que votei. O pior aluno da sala. Da minha sala. Eu era o pior aluno da sala. Ao ponto... Oi? Eu votei em mim mesmo. Eu sou o pior. E dos 10 piores, que era a turma da bagunça, que eu fazia parte, os 10 piores, do fundão, dos 10 piores, apareceu uma oportunidade para ser ajudante de montagem de elevador. A minha professora, ela escolheu 9 dos meus colegas e não me escolheu. É verdade, eu não estou mentindo, não. Eles foram e tiveram medo de trabalhar com o elevador, e ela foi e me escolheu, porque não tinha opção. Vê se toma jeito na vida, né? A última opção. Veja, eu estou meu primeiro emprego, 17 anos. Né? 17 anos. Agora, veja, eu tinha... era ainda, né? Veja, eu tinha alguma condição pelo que eu me dedicava, estudava? Não, nenhuma. Foi Deus, sinceramente. Então, eu acho que vocês têm muitos testemunhos para dar nesse sentido. E a gente precisa entender, é Deus quem nos dá a capacidade de falar, de ajudar. Eu sou extremamente dedicado, organizado.
É Deus. Tudo é Deus. E a gente precisa dar essa glória a Ele. Quando a gente faz essa comparação e diminuição, a gente está trazendo a glória para nós mesmos. Diga. Não, pode falar. Eu pedi só para ser breve, porque eu quero que mais pessoas falem. Mas... E tudo Ele permite. Então, alguma coisa eu tenho para aprender. Até nas limitações. Paulo não falou, né? Foi-me colocado um espinho na carne para trabalhar o orgulho. Exatamente. Para não ter soberba, né? Para não ter orgulho. Não é interessante? Então, e isso, aos pés de Gamaliel, né? Exatamente. Veja, baixa um pouquinho, faça, querido. Você achar que é uma coisa e que, na verdade, não é. Né? É interessante, né? Por isso que, assim, é reconhecer que é Deus. Pois é. E tem pessoas que falam, não, eu me dediquei, eu construí tudo o que eu tenho pela minha dedicação. Agora, veja, de fato, há uma dedicação. A gente não está dizendo que não há. Não foi sentado no sofá, mudando o canal da TV que tudo aconteceu. Não, há uma dedicação. Mas o reconhecimento é sempre que é Deus quem nos dá a força, capacidade, tudo. Até a saúde para ir. Porque se você não tiver saúde, como é que faz? Né? Não faz, não chega. Não seja conivente com o pecado. E vocês andam cheios de orgulho. É interessante que aqui ele fala no plural, tá? Vocês. Então era um problema da igreja. Quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Aqui ele está falando daquele caso do rapaz que está possuindo a mulher do próprio pai. E a igreja não estava fazendo nada. Então Paulo chama esse comportamento deles de um comportamento cheio de orgulho. Vocês andam cheios de orgulho. Eita, a gente tem tantas coisas, mas estão permitindo algo terrível no meio de vocês, né? Aí eu botei aqui que o orgulhoso ele aceita pecados conforme for conveniente. Porque essa pessoa na igreja de Corinto provavelmente era alguém, olha, de boas condições, influente, então, de forma conveniente, é bom. Eita, não fala nada não, sabe? Não fala nada não, é bom ter essa pessoa aqui, precisamos dessa pessoa aqui. Né? Seria o equivalente a gente ter um jogador de futebol que reunisse aqui na Boa Vista, imagina, alguém que ofertasse, 20 mil reais todo mês, imagina. E aí ele... adulterando e fazendo tudo o que queria. Rapaz, mas deixa, né? Ele é um jogador, né? Ele faz, ele está... Né? E é o bichinho, né? Então, entende? Então, o orgulho, às vezes, ele tende a ser conivente com o pecado conforme o seu bel prazer. Muitas vezes com os seus próprios e muitas vezes com o do outro, dependendo do quanto for bom para ele. Conhecimento ou amor, o que você usa para convencer. Aqui Paulo está tratando já de um assunto de carne oferecida a ídolos. E a igreja estava na dúvida se deveria comer ou não. Porque no mercado era comum você ir comprar carne e era provável que alguma daquelas carnes fosse oferecida a algum ídolo. Também era provável que quando a gente fosse na casa de alguma pessoa, poderia ser que aquela comida tivesse sido oferecida a um ídolo, certo? Então, tanto no mercado como na casa das pessoas ou no próprio templo, tinha comida oferecida a ídolos. E tinha irmãos que comiam e diziam, eu estou tranquilo, agradecia a Deus, e tinham outros que pesavam, a consciência. Então, olha o que Paulo fala, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, todos têm uma opinião, um pensamento, um conhecimento sobre o assunto. O conhecimento leva ao orgulho. Paulo não está dizendo que o conhecimento é negativo. Mas existe um conhecimento sem um amor que ele leva ao orgulho, que é o conhecimento onde eu sei mais do que você. Entende? Eu sei, pode comer. Eu sou mais santo. Eu como, não acontece nada. E o outro diz, não, mais santo sou eu que não como. Né?
Então, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor é que o quê? Edifica, que levanta. Então, a gente deve ter cuidado para que o conhecimento que a gente tem não seja usado de forma orgulhosa. Que foi o que a gente já conversou um pouquinho no início, né? Às vezes é um que tem mais conhecimento, fala mais de uma língua, né? O outro não fala, né? Eu falo mal português, né? Então, se Maíra falar inglês, né? Não fala, né? Mas eu falo, se ela falar várias outras línguas, veja, não pode utilizar isso para diminuir a mim. Às vezes teve alguém que não teve uma boa base escolar, né? Mas veja, você pode ter doutorado, precisa buscar ser o melhor marido, como Jesus. Você pode ter, sabe, pós-doc, precisa buscar ser a melhor esposa. Isso daí não significa nada se você e eu, se nós não buscamos ser o melhor que podemos ser para o outro, na semelhança de Jesus sempre. Exatamente. Ele se opõe, né? A palavra diz, né? E precede a queda, né? O orgulho, ele transfere culpa, né? Eu acho interessante, né? Logo no início. Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, a culpa é dela, de Deus, só não é minha, porque o orgulhoso ele não vai assumir, né? A culpa é de todo mundo. Por que o casamento está ruim? Poxa, por causa da minha esposa ou do meu marido. Por que eu me atraso? Por causa da minha família. Por que eu não me dou bem na vida? É por causa, sabe, da minha família que me atrasa. Por que a igreja não anda bem? É por causa dos irmãos que não se dedicam, que não se esforçam, sabe? E por que eu trabalho, por que eu não tenho um bom salário? Porque meu chefe não me dá aumento, porque ele não me ajuda. Ou seja, a culpa é de todo mundo. De todo mundo, né? Menos do orgulhoso. Menos do orgulhoso, né? Eu ia contar uma piada, mas deixa. Eu ia dizer, né? Se ele for para o inferno, eu ia dizer, né? A culpa foi de Satanás que, né? Mas ok. O orgulho transfere a culpa. Lembra Davi e o profeta Natan? Não é interessante? Você percebe essa história? Natan conta a história de Davi através de uma parábola. E ele não se liga, ele não percebe. Na verdade, ele diz, olha, isso é um absurdo. Como é que alguém pode agir desse jeito, né? Como é que alguém pode agir assim? Como? Aí Natan, é você, Davi. Rapaz, sou eu. Percebe? Cega. Por isso que não é solução ao que é mais humilde ficar calado. Não é solução. Precisa falar. Porque não é fácil para quem é orgulhoso enxergar. Claro que a gente vai procurar a melhor forma, porque o orgulhoso ele já está armado para devolver. E veja, quando eu falo orgulhoso, não pense assim, eu não sou orgulhoso. Eu não estou falando de orgulho em todas as coisas. Pode ser numa área, numa situação, em um aspecto que a gente precisa ser mais humilde. Então, ele cega, ao ponto da gente não perceber. Precisa de alguém para dizer. Rapidinho, Denise, desculpa. Ali, depois, Denise. É pressa, né? Tá. Isso. Tem TDAH, exato. Isso. Perfeito. Exato. Então, olha, hoje quando eu vim, né, eu cheguei em cima, né? Aí eu passei pelo corredorzinho ali, né? Eu disse, se eu passar por aqui, eu vou falar, eu tenho que botar a aula, então, né? Se alguém ficou triste, eu só fui pro computador. Diga, Denise. E o orgulhoso, ele vai buscar a justificativa. Veja, eu vou fechar com uma lista de, acho que é 16 coisas. Eu quero... já está em pé, já faz um tempinho. Estou brincando. Então, é para você tentar fazer uma autoavaliação, certo? Eu vou fazendo de mim e você faz. Botou, Regi? Perfeito, obrigado, Regi. Então,
Orgulhoso, justo aos próprios olhos, critica, busca falhas nas pessoas. Humilde, compassivo, pensa o melhor dos outros. Orgulhoso, exageradamente independente, autossuficiente. Humilde, reconhece sua necessidade de outros. Orgulhoso, tem de provar que está certo. Humilde, disposto a ceder o direito de estar certo. Orgulhoso, reivindica tudo para si, tendo um espírito exigente. Humilde, tem um espírito manso. Orgulhoso, muito preocupado com a sua reputação. Humilde, nega-se a si mesmo. Orgulhoso, deseja ser servido. Humilde, motivado a servir aos outros. Orgulhoso, deseja seu sucesso a qualquer preço. Humilde, motivado a fazer os outros terem sucesso. O orgulhoso, concentra-se no fracasso dos outros. O humilde, tem consciência da sua própria necessidade espiritual. O orgulhoso, tem ânsia de ser reconhecido. Fica ferido quando outros não são promovidos e ele é ignorado. É isso. Humilde, não se julga merecedor. Alegra-se quando os outros são exaltados. Orgulhoso, muito preocupado consigo mesmo. Humilde, totalmente despreocupado consigo mesmo. Orgulhoso, mantém os outros à distância. Humilde, se arrisca em aproximar-se das pessoas e amá-las sinceramente. Orgulhoso, rápido em culpar os outros. Humilde, assume a responsabilidade. O orgulhoso, defensivo quando criticado. O humilde, recebe críticas com um espírito humilde e aberto. O orgulhoso, tem dificuldade em dizer, eu estava errado, você me perdoa? O humilde, rápido em admitir seus erros e busca o perdão quando necessário. O orgulhoso, espera que os outros venham a ele pedir perdão. O humilde, toma a iniciativa de se reconciliar, não importa o quão errado a outra pessoa poderia ter sido. E, por fim, o orgulhoso acha que não tem nada do que se arrepender. O humilde percebe a necessidade de uma atitude sincera de contínuo arrependimento. Que Deus nos abençoe, irmãos, a ter um espírito humilde. Amém.